Vamos abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 6, um texto que nós lemos logo no início da liturgia. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso de número 4. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, estou lendo na NVI. Está aí projetado, vamos ler com calma, refletir na palavra do Senhor, o que Deus tem a nos dizer acerca da criação de filhos. Estou lendo Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a seguir. Vamos lá? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, o escritor Paul Steven, no livro 7 Dias de Fé, ele escreve uma frase interessante. Ele diz o seguinte: crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a tornarem-se adultas. Crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a tornarem-se adultas. E eu concordo com essa frase. Porque quando a gente casa e começa a nossa família, a gente acha que sabe o que é o amor. A gente sabe o que acha que é cuidar de uma pessoa. E a gente casa e talvez a relação conjugal, que é o primeiro passo para uma vida de maturidade e desenvolvimento do amor, que é o fruto maior de uma vida madura, a relação conjugal às vezes fica naquela relação toma lá da cá. A gente faz, a gente dá, se a gente recebe. E de repente vem os filhos, e os filhos eu entendo que é como se Deus nos matriculasse na pós-graduação do amor. Porque filhos, nós somos desafiados a amar de maneira incondicional. Os nossos filhos precisam de nós. E os nossos filhos demandam sacrifício, e toda vez que a gente se sacrifica, toda vez que a gente se move na direção dos nossos filhos, para dar, mesmo sem estar recebendo, Deus está maturando em nós o caráter de Cristo Jesus, está nos movendo da direção da imaturidade para a relação, ou para a condição de maturidade. E esse texto que nós lemos, de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ele está dentro de um contexto histórico muito importante, porque vocês bem sabem que o livro de Deuteronômio foi o último livro escrito por Moisés, e eles estão a leste do Rio Jordão, às portas, prestes a tomar posse da terra prometida, e eles estão saindo de um contexto de idolatria, de uma vida longe da presença de Deus, e estão próximos a tomar posse da terra. E Deus, antes de dar a terra para eles, quer informar no coração deles o caráter do Senhor. Pessoas, homens e mulheres maduros, famílias maduras. E o livro de Deuteronômio, todo ele é escrito para orientar o povo, orientar as famílias dentro da perspectiva do reino de Deus. Se você parar para pensar, o capítulo 6, o verso de número 3... Começa da seguinte forma: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. A primeira palavra de Deus na direção do povo, um dos primeiros sermões de Moisés no livro de Deuteronômio é: ouça Israel e obedeça. Para quê? Para que tudo lhe seja bem, tudo lhe aconteça de forma bem. Bem no seu casamento, bem na relação com seus filhos. Então, se nós queremos uma família, criar filhos, criar uma família, desenvolver uma família, na perspectiva e na orientação do Senhor, a gente precisa ouvir e obedecer à voz de Deus.
E é isso que Moisés nos orienta aqui. Então, se nós queremos desenvolver a criação de filhos, se nós queremos educar os nossos filhos na perspectiva de Deus, da palavra do Senhor, nós precisamos de 2 compromissos. Primeiro compromisso que nós identificamos é que nós precisamos ter um coração profundamente afeiçoado por Deus e, em segundo lugar, uma vida dedicada a guiar seus filhos, a guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Se o povo de Israel e se nós no século 21 queremos criar filhos na perspectiva de Deus, não na cultura, não na perspectiva da psicologia, não na perspectiva da pedagogia secular, mas na perspectiva da palavra de Deus, nós precisamos desenvolver um coração profundamente afeiçoado, apaixonado e satisfeito em Deus. E, em segundo lugar, assumimos o compromisso de guiar os nossos filhos, não na palavra do mundo, não nos nossos pensamentos, não nos nossos achismos, mas em tudo que Deus diz para nós. Então, se nós fôssemos resumir a palavra de Deus nesta noite, nossa pregação nessa noite, em uma frase, a frase ficaria da seguinte forma: a boa criação de filhos demanda uma vida afeiçoada por Deus e dedicada a guiá-los na palavra de Deus. Uma boa criação de filhos demanda do pai, da mãe, ou do responsável que assim o cria, em primeiro lugar, uma vida afeiçoada por Deus e dedicada a guiá-los na palavra do Senhor. Então vamos ver isso em 2 partes. Em primeiro lugar, a boa criação de Deus, ou melhor, a boa criação de filhos, requer dos pais uma vida profundamente afeiçoada e apaixonada pelo Senhor. Os versos 4, 5 e 6 nos mostram isso. Leia comigo, por gentileza, porque o texto que nós lemos começa assim: ouça, ó Israel, ou ouça o povo de Deus, ouça você que se diz povo de Deus, ouça, ó Israel. Deus não está falando simplesmente para uma nação, Deus está falando para o seu povo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Verso 5, ame o Senhor, o seu Deus, de quê? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Esses três versos que nós lemos, queridos, é Deus falando com os pais, é Deus falando com gente adulta. Antes de Deus falar com os filhos, Deus primeiro fala com os pais. E o que Deus fala com os pais? Em primeiro lugar, tenha uma vida completamente afeiçoada por mim, tenha uma vida completamente satisfeita em mim, tenha uma vida em que eu seja o centro. Jesus Cristo, Ele disse certa feita que esse mandamento, ou essa orientação de Deuteronômio 6, versos 4, 5 e 6, é o principal dos mandamentos. A principal orientação de Deus para mim e para você. Se nós fôssemos perguntar a Deus qual é a principal ordem do Senhor para mim, qual é a tua prioridade para a minha vida, qual é o teu mandamento chave, Senhor, para a minha vida, para a minha caminhada com o Senhor, Deus responderia: me ame. Me ame de todo o seu coração, me ame com todas as suas forças, me ame de toda a sua alma, coloque a minha pessoa no centro da sua vida, coloque a minha presença no eixo principal da sua história, da sua vida, da sua agenda, dos seus compromissos, de tudo que você é, de tudo que você faz, que eu seja o centro. Me ame. Não amor superficial, mas de todo o seu coração. Que eu seja o centro da sua vida. Que tudo que você tenha, que tudo que você é, eu seja o Senhor, eu seja o Deus, eu seja o centro. Esteja satisfeito completamente em quem eu sou. E por mais que
nós tenhamos cônjuges, filhos e pais que nos amem profundamente, meus irmãos. Por mais que tenhamos essas pessoas na nossa vida, nenhuma delas pode preencher o nosso coração como o Senhor. O nosso cônjuge não pode saciar a nossa sede de sermos amados. Os nossos filhos, por mais bem-aventurados que eles sejam, não pode completar e preencher completamente o nosso coração. Os nossos pais, por mais abençoados que eles sejam, por mais extraordinários que eles sejam, eles não podem dar conta de nos satisfazer. Somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Por isso a primeira orientação para nós, para os pais de Deus é: me ame. Me ame de todo o seu coração. Me ame de toda a sua alma, de toda a sua psique, com todas as suas emoções, com todas as suas afeições e com todas as suas forças, com todas as suas energias, com toda a sua vitalidade. Coloque toda a sua saúde, coloque todas as suas forças, coloque o seu pensamento, coloque as suas emoções centralizados na presença do Senhor. E eu acho isso interessante, meus amados. Deus reclamar isso de nós, Deus esperar isso de nós, Deus ordenar isso para nós, porque o discurso de Moisés, que começa lá no capítulo 5, não é no capítulo 6, lá no capítulo 5 de Deuteronômio, o discurso de Moisés, capítulo 5 de Deuteronômio, verso 6, verso 7, começa da seguinte forma: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Antes de Deus reclamar o nosso amor, antes de Deus dizer para mim, para você, para nós pais, me ame, Ele está dizendo: olha, sabe por que você tem que me amar? Porque eu te amei profundamente, foi eu que te libertei da casa de escravidão, foi eu que manifestei a minha graça sobre a sua vida, foi eu que libertei você da terra dos deuses, dos ídolos, foi eu que quebrei os grilhões sobre a sua vida, foi eu que emancipei você, foi eu que otimizei a sua vida, foi eu que te dei vida, por isso você tem que me amar. Foi eu sou o Senhor. Você estava escravo, você estava preso, você estava perdido, e fui eu, em Cristo Jesus, que te libertei, e te salvei, e te curei, e te emancipei. Então, não tenha outros deuses além de mim. E como o nosso irmão Walter cantou aqui, existe na nossa cultura sim ídolos e deuses, não deuses de estátua, de pedra, de gesso, mas existem falsos deuses sim, invisíveis, imateriais, às vezes subversivos, que tentam sabotar o lugar de Deus no nosso coração. Por exemplo, eu elenquei 3 aqui. O nosso trabalho. Na relação com os nossos filhos, o nosso trabalho pode se tornar um ídolo. Por exemplo, existem pais que dizem assim, que eu trabalho muito, porque eu quero dar um futuro melhor para meus filhos. Qual é a mensagem que está por trás desse discurso? Não há pecado nenhum em trabalhar, nós devemos trabalhar. Mas quando um homem e uma mulher se torna workaholic, ou seja, trabalha de maneira excessiva, porque ele acha que se muito trabalhar, se trabalhar demais, ele vai construir, ele vai conceder ao seu filho um futuro melhor. O que está por trás dessa mensagem? A mensagem que está por trás é: quem vai garantir um futuro melhor para os meus filhos sou eu, não é Deus. É por isso que eu tenho que trabalhar. E infelizmente, por causa desse instrumento aqui, por causa disso aqui, não existe mais limites entre trabalho e descanso. Porque quando não tinha isso aqui, nós tínhamos um horário de trabalho, nós sabíamos quando entrávamos, nós saímos quando saíamos.
Mas por causa disso aqui, o nosso trabalho tem invadido o nosso momento de descanso, o nosso trabalho tem invadido o momento com a nossa família, o nosso trabalho tem sabotado o tempo de qualidade com os nossos filhos. E a gente trabalha igual um condenado, achando que nós vamos construir e dar a ele um futuro melhor. E isso pode se tornar um ídolo na nossa vida. Segundo, o dinheiro ou os bens materiais pode sim se tornar um ídolo, quando por trás disso há o seguinte discurso: meus filhos terão tudo o que eu não tive na vida. Você já ouviu alguém falando sobre isso? Tudo que eu não tive na vida, os meus filhos vão ter. Queridos, e quem sabe não foi justamente porque você não teve, que você amadureceu e aprendeu a buscar. Qual é a expectativa que uma criança vai ter acerca da vida se você dá tudo para ela? Mesmo se você puder, mesmo se você tiver condições, não dê tudo que os seus filhos queiram. Não faça dos bens materiais, não faça do dinheiro um ídolo na criação ou na relação com seus filhos. Eles precisam aprender a conquistar, a buscar, a realizar. Nós não estamos aqui na história para dar tudo aquilo que os nossos filhos precisam, porque nós não tivemos isso, e foi justamente porque nós não tivemos que nós aprendemos o caminho da maturidade e arregaçarmos as mangas. Terceiro ídolo que eu consigo identificar, e eu penso que talvez esse seja um grande ídolo, bem sutil, que tem feito com que pais se omitam na educação dos seus filhos. Vocês podem achar que não é, mas eu vou explicar e vocês vão entender. A idolatria, a imagem pessoal. O que é isso, pastor, que o senhor quer dizer? Muitos pais estão tão preocupados com o que os filhos vão pensar deles, que os filhos não estão sendo mais disciplinados em suas casas. Pais que têm medo de os filhos chegarem para ele e dizer o seguinte: ó, eu te odeio, eu não gosto de você, diante de uma orientação, diante de uma disciplina. Pais que se recusam a disciplinar os seus filhos porque eles têm medo dos filhos os odiarem, dos filhos não o amarem. Pais que são tão sedentos pelo amor dos filhos que não conseguem esperar o tempo certo e então se omitem. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu não sei se hoje é assim na escola, né? Mas na minha época de estudante, tinha a semana de prova, né? Quem se lembra aqui da semana de prova? A semana de prova era problema, era de segunda a sexta, só prova. E na semana de prova, meus queridos, minha mãe literalmente me trancava no quarto. Ela me botava no quarto, e ela fechava a porta do lado de fora. Você não sai, você só vai estudar. E os meninos batendo no portão: Daniel, vamos jogar bola. Daniel, vamos soltar pipa. Daniel, vamos jogar peão. E eu louco para sair. E eu ficava furioso com minha mãe. E ela: você vai estudar, é semana de prova. E naquela época eu não entendia. Naquela época eu ficava furioso. A porta do meu quarto era empenada de tanto chute que eu dava na porta. Eu queria sair. Eu era revoltado. Mas, olhando desse exato momento da minha vida para trás, naquele momento eu não gostava, naquele momento eu não amava o que minha mãe fazia comigo, mas hoje eu digo: muito obrigado pelo que a senhora fez comigo, porque se eu, o que eu sou hoje, se eu consigo expor as Sagradas Escrituras, é porque um dia a senhora me trancou naquele quarto para estudar interpretação de texto, para estudar português, para estudar matemática. Talvez isso aconteça com você. Não tenha pressa em ser amado pelo seu filho, faça o que você tem que fazer. Cuide da sua piedade, cuide da sua obediência a Deus, porque se Deus é o centro da sua vida, a sua obrigação, o seu compromisso principal não é com seu filho, é com aquele que vive e reina para todo sempre. No futuro ele vai reconhecer. Então, diante desses ídolos, é que vem o mandamento no verso 5.
ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma e de todas as suas forças. Nós só conseguiremos dar conta de educar os nossos filhos se Deus estiver no centro. Segundo, Deus está no centro, mas a palavra dele também tem que estar no centro. Pois os pais devem ter uma vida centrada na palavra de Deus. Não apenas amar a Deus, mas quem ama a Deus de fato, ama a palavra de Deus, porque o verso 6 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam aonde? Estejam em seu coração. Que palavras? Se você ler o contexto aqui, Deuteronômio 5, 6, 7 e todo o resto do livro, você vai perceber que as palavras que Moisés está se referindo aqui simbolizam os princípios e os valores de Deus para as nossas vidas. Deus está dizendo que a minha palavra, que as minhas orientações, que os meus princípios e os meus valores, que a maneira como eu quero que você viva a vida, esteja onde? Esteja no seu coração. Santo Agostinho, que é um pai da igreja, ele disse certa feita o seguinte, que a maior distância do mundo é entre a mente e o coração. Porque as palavras de Deus podem estar aqui, ó. Tem muitos pais que a palavra de Deus está aqui. Eles conhecem as histórias, eles conhecem a Bíblia, eles são craques em citar textos de cor salteado, eles conhecem os milagres, eles conhecem a história sagrada de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas a palavra de Deus não desce. A palavra de Deus não entra no coração, e se a palavra de Deus não entra no nosso coração, queridos, a palavra de Deus não vai nos transformar, porque antes de Deus transformar os nossos filhos, Deus quer nos transformar. E qual é a maneira de Deus nos transformar, pastor? Quando nós colocamos a sua palavra em nossos corações. O que a gente vai ensinar aos nossos filhos? Se a palavra de Deus não está aqui, a gente vai ensinar o que para eles? Os princípios da cultura? A gente vai ensinar aquilo que os pedagogos que não creem em Deus estão ensinando para os nossos filhos, nas escolas, nas universidades? A gente vai pregar o que para os nossos filhos? As teorias psicológicas para ele? Para que ele conheça a si mesmo, o seu temperamento? A gente vai pregar Freud para ele? O que a gente vai pregar para os nossos filhos? Nós temos que pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai transformar ele. Mas como é que a gente vai pregar, queridos, se a gente não tem essa palavra no nosso coração? Se o trabalho, se as atividades do dia a dia, se os compromissos de dono de casa, de dona de casa, tem sabotado, tem furtado o nosso tempo de qualidade com a palavra de Deus, o que a gente vai ensinar para ele? O que a gente acha? O que a gente pensa? Os nossos achismos? Moisés está dizendo que estas palavras que hoje te ordeno esteja primeiro no coração de você, pai. Porque se não estiver no seu coração, se não estiver no nosso coração, provavelmente não vai chegar no coração dos nossos filhos. Segundo lugar, primeiro, a palavra de Deus fala com os pais. E a palavra de Deus fala para os pais amarem a Deus sobre todas as coisas e guardarem a sua palavra. Agora Deus vai falar para a relação pais e filhos. Que os versos de número 7, 8 e 9, eles dizem assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as o quê? Olha o contexto, as palavras. A palavra que você tem no coração. A palavra que você vive. A palavra que você pratica. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E o princípio que nós precisamos entender aqui é que a boa criação de filhos requer dos pais o compromisso de guiá-los na palavra de Deus. É um compromisso. A boa criação de filhos requer de nós pais o compromisso de guiá-los na palavra de Deus. E o texto que nós lemos fala de dois movimentos que nós temos que ter. Em primeiro lugar, nós temos que ter o compromisso de assumir o protagonismo da educação de nossos filhos. Você, pai, na sua casa, você, mãe, na sua casa, você tem que assumir o protagonismo da educação dos seus filhos. Leia comigo o verso de número 7, o verso de número 8 e 9. Só as primeiras partes. O verso 7 começa assim. Perceba os verbos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Quem tem que ensinar? Os pais, o povo que está ali. Ó Israel, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Verso de número 8. Amarre-as como um sinal. Verso de número 9. Escreva-as nos batentes das portas. Perceba, são 4 verbos e verbo denanda ação. Moisés está dizendo para você, pai e mãe, vocês têm que ter ação dentro da casa de vocês. E quem está escrevendo isso aqui é Moisés, o maior líder que Israel já teve no Antigo Testamento. Um homem com uma ciência, uma eloquência muito grande, criado nas ciências do Egito. Mas Moisés, a despeito de ser esse líder capacitado, ele diz, é você, pai. É você, mãe, não sou eu, Moisés. É você que tem que ir na direção do seu filho. É você que tem que ir na direção da sua filha. É você que tem que se mover, ensinando, conversando, amarrando, escrevendo. É você, assuma o compromisso, assuma o protagonismo de influenciar, de ensinar, de educar os seus filhos na palavra de Deus. É um compromisso seu. Não é um compromisso do pastor. Não é um compromisso das tias da escola bíblica dominical. Não são as professoras ou os professores das escolas. Não são os mestres das universidades, das faculdades, não são as babás. Quem tem que assumir o protagonismo de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo Jesus, é você, porque se você não se levantar, o mundo vai ensinar os seus filhos, e ele não vai ensinar o Evangelho. O primeiro missionário, o primeiro pregador ou pregadora que Deus coloca na vida dos nossos filhos, queridos, somos nós. Moisés está dizendo, ensine-as. E o verbo ensinar, usado aqui por Moisés, ele literalmente, significa afiar. Você já tentou cortar uma carne com a faca desafinada? Os nossos filhos são desafiados. Eles são cegos. Antes de os nossos filhos serem os nossos filhos, eles são filhos de Adão. Eles são pecadores. Eles precisam ser afiados. Eles precisam ser maturados. Moisés está dizendo, afie os seus filhos. E como é que a gente afia os nossos filhos? Para que eles cumpram a missão de Deus na história. A fim de que eles cresçam homens e mulheres de Deus na história. Como é que a gente afia? Ensinando. Conversando. Ensinar da ideia de um monólogo. Conversar da ideia de um diálogo. Andando com ele. Sentando com ele.
dando tempo de qualidade para ele, assistindo, talvez, quem sabe, um programa infantil com ele, e perguntando: e aí, meu filho, o que é que você entende disso? E aí você traz o Evangelho. Como é que a gente vai ensinar os nossos filhos? Como é que a gente vai afiar os nossos filhos, queridos? Com eles na dinâmica da vida. É dessa forma que Moisés orienta. Ande com ele, sente com ele. Quando você se levantar, quando você se deitar, esteja com ele, participe da vida dos seus filhos. Augusto Cury, um psicólogo bem conhecido no contexto brasileiro, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: muitos pais trabalham para dar o mundo aos seus filhos, achando que coisas são mais importantes do que a pessoa. Muitos pais trabalham para dar o mundo aos seus filhos, mas esquecem de abrir o livro da vida para eles. A maior necessidade dos nossos filhos não são de coisas, por mais que as coisas sejam importantes, precisa sim, nós precisamos trabalhar sim. Nós precisamos colocar os mantimentos da nossa casa, sim, faz parte da nossa responsabilidade de pais e mães. Mas a palavra do Senhor está nos orientando aqui, que nós precisamos assumir aquilo que é prioridade para os nossos filhos, e assumir o protagonismo de influenciar os nossos filhos, de formar a mentalidade e a cosmovisão deles na palavra de Deus, estando com eles, falando com eles, dialogando com eles, aconselhando, exortando, disciplinando, orientando, sentando, andando, acordando, se deitando, estando presente na vida dos nossos filhos, para cumprirmos o chamado de Deus para mim e para você, enquanto pais e mães. Eu quero terminar com o segundo ponto, que sim, em primeiro lugar, nós temos que assumir o compromisso de ser protagonista na educação dos nossos filhos. Nós temos que ter o compromisso de perseverar e continuar na educação dos nossos filhos. Nós não temos o direito de desistir dos nossos filhos. Nós não temos o direito de abrir mão dos nossos filhos. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o inferno, os nossos filhos pertencem ao Senhor, e nós precisamos perseverar. Veja comigo o verso 7, meus irmãos, porque o verso 7 começa assim: ensine-as com quê? Ensine-as com quê? Persistência. Com persistência. Ensine-as com persistência. E no original aqui, ensine-as com persistência é uma palavra só. Porque se no português, quando nós falamos o português, quando nós nos referimos à nossa língua, quando nós falamos um verbo, a nossa preocupação é saber quando é que aquela ação foi feita, no passado, no presente ou no futuro. O português se preocupa com isso, se a ação é passada, presente ou futura. O hebraico não. O hebraico não se preocupa com o tempo da ação, com quando foi feito. O hebraico se preocupa com como foi feito. Qual é a essência da ação? E quando Moisés usa esse verbo ensinar, ele coloca esse verbo no modo superlativo, é ensinar muito. É ensinar constantemente. É ensinar com perseverança. É se desgastar na ação de perseverar. É você suar a camisa no ensinar. Não é ensinar para ele 1, 2, 3 vezes, não. Tem coisas na vida dos seus filhos que você vai ter que falar 10, 15, 20. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já falei para Davizinho: olha, tire a toalha em cima da cama. Mas eu continuo falando. Eu já cansei de falar assim: Davizinho, quando você tirar a roupa, chegar da igreja, chegar da escola, não jogue a sua roupa em cima da cama, não jogue a sua roupa no chão, dobre. Eu já cansei, mas eu não tenho o direito de parar.
Você e eu, nós não temos o direito. Alguns pais chegam para mim, pastor, mas eu já falei. Continue falando. Continue ensinando. Com persistência, com determinação, com perseverança. Não abra mão dos seus filhos. Oriente eles. Continuamente, constantemente, é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. E por que nós devemos perseverar, queridos? Nós devemos perseverar, sabe por quê? Porque a mudança de vida, ela não acontece da noite para o dia. E às vezes, nesse processo de falar, de ensinar, a gente precisa, os pais precisam resgatar uma prática, milenar, disciplina. No nosso mundo contemporâneo, essa palavra, ela é rejeitada. Não, eu não disciplino meu filho. Eu deixo ele crescer e ele tomar as decisões dele. Ele tem que ser autônomo. Não, eu disciplinava meu filho. E Jó trouxe aqui uma palavra muito oportuna, Jó. Muito oportuna. A entrevista valeu a pena. Porque Jó trouxe uma palavra assim, muito importante para nós. Ela disse o seguinte: enquanto seus filhos estiverem debaixo do seu teto, sendo sustentado por vocês, ele pode ter barba, ele pode ter cabelo branco, as regras são suas. Quem manda na casa é você. E nós temos perdido isso, queridos. Os filhos é que estão mandando nos pais, os filhos mandam nas mães, e os pais estão vendo os filhos crescendo a ver navios. Não há mais disciplina, não há mais o que Gary Chapman chama de amor duro. Mas a palavra do Senhor já nos orienta que a disciplina faz parte sim do processo pedagógico. Provérbios, por exemplo, capítulo de número 13, verso 24, diz assim: quem nega a disciplinar o filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. A palavra disciplina aqui é paideia, da onde vem a nossa palavra pedagogo. E o que é paideia? É alguém que instrui uma criança. A disciplina é um ato de instrução, queridos. Não é simplesmente uma punição física. Quando a Bíblia fala discipline o seu filho, não está falando para você simplesmente bater nele. Pode até acontecer, mas disciplina não se resume à punição física. Disciplina é o ato de você mostrar para o seu filho que aquele caminho que ele está tomando, que aquelas escolhas que eles estão tomando está errada e ele precisa aprender e ser punido por aquilo. Por exemplo, na minha relação com Davi, se eu tirar o celular da mão dele, dói mais do que se eu dar uma surra nele. Dói muito mais. Então, quando ele pisa fora da faixa, eu e a mãe, uma semana sem celular. Fica parecendo uma barata tonta dentro da igreja, dentro de casa. Fica desnorteado. Uma semana sem celular. Disciplina. É mostrar para ele ou para ela que aquele ato está equivocado, você está instruindo, ele precisa aprender com isso. E Provérbios 29:15 diz assim: a vara da correção dá sabedoria. A vara da correção, a disciplina, dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? O que é uma criança entregue a si mesma? É uma criança que não tem regras. Ela que faz a lei. Ela escolhe a hora que vai dormir, ela escolhe a hora que vai acordar, ela escolhe a hora que vai comer, ela escolhe se vai para a escola ou não, se vai estudar ou não, se vai continuar no trabalho ou não, se vai continuar na faculdade, começa não sei quantas faculdades, começa até não consegue terminar. É ela que manda.
O que é uma criança, o que é um filho entregue a si mesmo? É um filho que não tem regras, que não segue as regras do pai ou da mãe. E nessa geração, onde nós estamos nos omitindo, com medo de perder os nossos filhos, nós não estamos colocando as regras. Não há disciplina, não há limites, não há correção. E a palavra do Senhor diz que uma criança entregue a si mesma, ela é vergonha para os seus pais. E a palavra vergonha literalmente é desonra. Se o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra, uma criança, um filho, criado sem regras, sem disciplinas, sem limites, ela é o contrário do mandamento. Ela não traz honra, ela traz desonra. Ela traz tristeza. Por isso, nós devemos entender que a disciplina é correção diante de limites estabelecidos. Deixa as regras claras. Puna quando possível, quando preciso. É nossa responsabilidade. Eu quero finalizar dizendo que a boa criação de filhos demanda de nós duas coisas: uma vida afeiçoada por Deus, uma vida que ama a Deus de todo o coração, e uma vida dedicada a guiá-las na palavra do Senhor. Nenhuma vitória dos portões da nossa casa para fora pode suprir as nossas derrotas dos portões da nossa casa para dentro. A nossa maior responsabilidade, queridos, é cuidar dos nossos filhos, é investir a nossa vida aos nossos filhos. Crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a tornarem adultas. Amém?